Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Orivaldo e hoje nós vamos fazer um vídeo com princípios básicos da matemática financeira. E posteriormente, em outros dias, farei outros vídeos descrevendo em detalhes alguns tipos de cálculos para a solução de questões ligadas por exemplo, problemas de definição de valor futuro, valor presente, prestações, encontrarmos se uma opção ou outra de investimento é melhor do que a outra, o valor presente líquido, comparações de valores, tudo por meio de calculadora HP12C. Inclusive, a taxa interna de retorno também nós teremos exemplos disso. Mas hoje é só uma abertura. Nesse conjunto de informações referente aos princípios básicos da matemática financeira, o que nós podemos destacar é que a matemática financeira é um segmento da matemática utilizado como uma ferramenta extremamente útil para efetuar cálculos e análises de alternativas de investimentos ou para apurar custos em financiamentos de bens de consumo ou projetos em geral. Por intermédio de procedimentos matemáticos, podemos simplificar a operação financeira apurando fluxos de caixa. Para que os cálculos sejam efetuados, precisamos de informações relativas ao capital envolvido no investimento ou no financiamento, a taxa de juro, o tipo de juro, se simples, composto ou misto, e o prazo para pagamento do valor tomado junto ao mercado ou o valor a ser resgatado em um investimento, no caso aí de uma aplicação financeira. Algumas informações básicas, o que nós chamamos de capital. Capital é o valor aplicado em alguma operação financeira ou o valor tomado junto a algum agente de mercado. Na linguagem de mercado, o capital também é denominado como principal, valor atual, valor presente ou valor aplicado. Nas calculadoras financeiras como, por exemplo, HP12C ou na BRTC FC12, é chamado pelo termo em inglês Present Value. Em ambas as calculadoras citadas, há uma tecla de PV. O que são os juros? Juros é o valor da remuneração do capital alocado em algum investimento. Para o tomador dos recursos, é o custo do valor captado para a realização de algum investimento produtivo ou puramente financeiro. Os juros podem ser capitalizados em dois tipos de regimes, que são os juros simples e os juros compostos. Então aqui tem um exemplo de capital, valor de R$10 em cada uma dos quadradinhos ali, e um montante que é o principal mais juros, o capital mais juros, acrescentando aquele bloquinho ali a mais, indicando os juros. Então, os juros fazem o valor crescer ao longo do tempo. É o valor do dinheiro no tempo. Os juros, o valor dos juros não representam apenas a remuneração do capital colocado à disposição do tomador de recursos. Ele tem a função de cobrir riscos e até mesmo o impacto da inflação pelo período negociado. Então, os juros, eles representam a remuneração do capital, o risco da operação, risco de inadimplência por parte do doador de recursos. Ele também tem a função de cobrir a inflação e o spread, a diferença entre os juros que, por exemplo, um banco paga para um doador de recursos e os juros que ele cobra de um tomador de recursos. Esse é o spread. Juros simples, a capitalização é efetuada periodicamente sobre o valor original aplicado ou emprestado, sem produzir o efeito de juros sobre juros. Alguns autores preferem dizer que nos juros simples não há capitalização. Juros compostos, a capitalização é efetuada periodicamente adicionando-se o valor dos juros ao valor do capital. Com isto temos o efeito de juros sobre juros. Então, juros simples, se você calcular nesse exemplo aí, eu tenho 200 mil, em que eu tenho uma taxa de juros ao mês de 13,5%, e como não é capitalizado, não é juros sobre juros, em todos os meses dá 27 mil de juros sobre os 200 mil. Nós dizemos que no cálculo de juros simples, o que encontramos numa figura de um gráfico é uma reta. Já no cálculo de juros compostos, aquele mesmo exemplo de 13,5% de juros ao mês sobre 200 mil, no primeiro mês
é 27 mil, mas no segundo mês são os 200 mil mais os 27. Então a base de cálculo passou a ser 227 mil, o que agora dá um juros de 30.645. E mês a mês vai capitalizando, e nesse caso nós vemos aí que num gráfico, a curva da taxa de juros, ela descreve exatamente isto, uma curva. Quanto maior a taxa de juros e mais longo o prazo, maior será a inclinação. Aqui nós temos um exemplo bastante absurdo, numa capitalização de 10 anos de 13,5% ao mês. Dá uma olhada na curva que faz. Se fosse o mesmo período com juros simples, nós teríamos uma reta, né? Mas também no caso de juros compostos, se mesmo que o prazo seja longo, se a taxa de juros for muito pequena, ela é uma curva, mas quase uma reta. A inclinação é bem pequena. Então nós já vimos bastante o que são os juros, o significado dos juros. Nós também podemos dizer que o pagamento de juros é como se fosse o aluguel do dinheiro. O dinheiro colocado à disposição de um tomador de recursos por um doador de recursos. O doador de recursos, ele recebe em troca disso os juros, que é como se fosse um aluguel. Quando nós utilizamos juros compostos? Em geral, em países que têm um histórico de inflação elevada, são praticados juros compostos, como por exemplo, nas compras de médio e longo prazo, cartões de crédito, utilização de limites de cheque especial, aplicações em conta poupança, aplicações em algumas operações de renda fixa, entre outros. O Brasil, ele usa muito juros compostos por causa do nosso histórico de inflação. Quando são cobrados juros simples? Em geral, em países que têm um histórico de inflação baixa, muito baixa, são praticados juros simples, como por exemplo nas compras de curto e médio prazo ou em financiamentos internacionais para importação e exportação. É muito comum a ocorrência dos juros simples, mesmo em financiamentos de 2 anos. Um exemplo aí, 3,5%, como é que nós demonstramos isso nos cálculos? Nós pegamos, nesse exemplo, 13,5%, dividimos por 100 e encontramos uma taxa de 0,035. Nós transformamos um número percentual em um número natural. Valor presente. Valor presente é o valor inicial, ou como geralmente é tratado no mercado financeiro, é o valor em D mais zero. E o valor futuro é o valor presente acrescido dos juros pelo período da operação. Em outras palavras, é o valor presente capitalizado pelos juros no decorrer do tempo. O valor futuro também é conhecido como o valor ao final dos fluxos. Valor do dinheiro no tempo. Com o decorrer do tempo, o valor presente é capitalizado conforme o tipo de regime de juros, por exemplo, juros compostos, até o seu vencimento, perfazendo desta forma o valor futuro de uma transação financeira. Para ilustração, temos a seguinte operação. Imagine que você tem uma aplicação de R$1 milhão por um prazo de 12 meses, que será resgatada no final numa parcela única. Aplicando juros compostos de 1,82%, nós temos aí um valor a ser resgatado de R$ 1.241.644,05. Demonstrando isso numa tabela, no Excel, ou até mesmo num gráfico, nós vemos aí o crescimento do dinheiro ao longo do tempo. Mas para ilustrar, eu vou demonstrar isso por meio de um cálculo numa calculadora HP12C. Só lembrando que a calculadora HP12C tem teclas já específicas, né? A fórmula de valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais I. O I representa a taxa de juros e N é o período. E nós vamos usar exatamente essas teclas, VF, VP, I e N, ok? Nós temos aqui um simulador de HP12C. Então, o valor de 1 milhão, você digita na calculadora 1 milhão. Você pode colocar CHS para deixar o fluxo negativo para efeito de cálculo. Ele é o valor presente. 1,82 é o I, a taxa de juros. 12 são os meses, é o período, é o N. Basta você clicar em FV e você já tem a resposta
que nós já havíamos comentado. Ok, pessoal? Abraços!